Você já deve ter visto esse logo em vários lugares, né? Conhecido como o Azul, o Azar, EDR, Cien, Pet Management, um monte de coisa. Esse é um vídeo relacionado para quem não sabe nada e quer fazer a instalação do Azul. A ideia aqui é ser um pouco mais teórico, explicar o que é o Azul, um pouco sobre a história dele, algumas funcionalidades e alguns casos de uso, entender por que tem tanta gente falando de o Azul, aonde que eu posso usar, aonde que eu não posso usar. A ideia desse vídeo é mais ou menos mostrar o que é a solução. O Azul é uma plataforma open source de monitoramento e gerenciamento de segurança que integra funcionalidades como o CIEM, que é um sistema de correlacionamento e gerenciamento de log, o HNDS, que é um sistema de proteção a nível de host, que é amplamente utilizado para proteger ambientes corporativos, visando a visibilidade de ameaças, gerenciamento de conformidade e resposta de incidentes. Então, o Azul pode-se dizer que ele é uma ferramenta completa, ou quase completa, open source, que vai te ajudar a proteger as suas empresas, né? Seja ali olhando os logs, seja na parte de contenção e remediação, no caso de HNDS, e também ele pode ser utilizado para gerenciamento e compliance, né? E resposta a incidente. Falando um pouco sobre a sua história, o Azul ele surgiu como fork de um sistema chamado OSSec em 2015, com o objetivo de expandir as funcionalidades da solução original. Embora o OSSec fosse muito eficaz na parte de HIDS, que é a proteção a nível de host, ele apresentava algumas limitações em termos de escalabilidade e integrações com outras plataformas. O OSSec vem da sigla Open Source Security Information Management. Foi criado em 2024 por Daniel Cid, um especialista em segurança cibernética. A ideia inicial do projeto era desenvolver uma solução de HIDS que fosse de código aberto, capaz de monitorar atividades nos hosts, detectar intrusões e fornecer relatório de segurança detalhado. E em 2008 foi adquirido pela Tend Micro. E mesmo assim ela manteve o código aberto, né? Por muitos anos o SSEC ele foi utilizado por muitas empresas. Eu mesmo, antes de conhecer o Azul, eu conheci o projeto OSSEC. Não cheguei a implementar em produção, mas já cheguei a fazer laboratório. A gente vai ver que tem muita familiaridade do Azul com o SSEC. Quando eu falar um pouco sobre a arquitetura, o pessoal que está mais acostumado com o Azul e não conhece o projeto OSSEC vai entender mais ou menos como é que, da onde que vê os arquivos de configuração, um pouco sobre o próprio agente, vai ver que tem muita familiaridade. E para quem nunca viu, tem curiosidade de saber como é que era a dashboard, como é que era a interface era bem semelhante a essa. Essa aqui eu peguei do Google, mas pelo menos na versão que eu tinha testado, continuava igual, pouca coisa mudou. Era bem simples, você tinha o menu principal, você tinha a parte de busca, que você podia fazer uma busca de um log, de uma string, você tinha a checagem de integridade, que você conseguia naquela época fazer monitoramento de integridade de arquivos, e você tinha o status para saber quantos agentes estavam mandando log para o manager, e o about falava sobre a solução, né? Falando um pouco sobre a arquitetura do OSSEC, ela é bem semelhante ao Azul, como eu falei. A gente tinha um conceito de agente. Basicamente, a função do agente era coletar log, fazer checagem de diretório, fazer checagem de rootkits, e esse agente, ele mandava as informações para um server, que era o SSEC Manager. Hoje, a gente conhece por Azul Management e por Azul Agent, mas na época a gente tinha um Azul Management, e esse Azul Manager a gente conseguia colocar regra de detecções, e o interessante que até hoje mantém no Azul, que é a questão do arquivo de log, né? O Azul Management, ele gera um log chamado alerts.json, e esse alert.json a gente poderia mandar para um Elasticsearch, a gente poderia mandar para um Splunk, poderia mandar para um Keyrader, poderia mandar para qualquer outra solução, porque aqui já é propriamente dito o alerta, e esse alerta você conseguiria visualizar no Kibana, etc. E para a parte do agente, essa era a teoria de inicialização. Esse aqui é um agente para o Windows. Basicamente, você colocava o IP do SSX Server e uma chave de autenticação, né? Uma aqui. E aí o agente já estava instalado. E essa era a forma que era feita a instalação do SSEC na época, né? E hoje em dia o Azul também tá bem parecido. Se o SSEC era tão poderoso, né? Por que ter outra ferramenta, outra solução para substituir ele ou um fork dele?
né? O Azul ele tem muito mais funcionalidades do que o OSSec, ele tem muito mais recurso e ele tem uma cara muito melhor, ele permite fazer as integrações que na época com o OSSec não dava para fazer ou não era viável e o pessoal resolveu fazer um fork pro Azul. Algumas funcionalidades do Azul: detecção de intrusão. O Azul ele monitora o comportamento dos hosts, analisando os logs e arquivos para detectar possíveis ameaças ou comportamentos maliciosos, como mudança inesperada em arquivos ou atividades de usuário suspeita, né? Então, se ele está vendo que está tendo dezenas de tentativas de autenticação, na verdade centenas de tentativas de autenticação com falha para um determinado usuário, analisando esses logs, você consegue ter alguns comportamentos, como um possível brute force. Então, ele analisando os logs de auditoria do Linux, ele consegue detectar que esse comportamento ele é um comportamento ofensivo, ele é um comportamento malicioso, e ele pode tomar determinada ação. Então, putz, está tendo 21 mil autenticações de um usuário, eu quero ter uma resposta ativa, né? Eu quero bloquear esse IP que está tentando fazer essas requisições. Então, automaticamente, você consegue configurar o Azul para tomar determinada ação. Então, putz, quando eu tiver um cenário de um brute force, eu quero que você bloqueie o IP de origem. Quando você configurar e fazer essas integrações, você consegue ter uma resposta ativa, não só na detecção, mas também na resposta. E aí também ele permite que você armazene os logs lá na ferramenta que você analisa posteriormente. Então você consegue usar o Azul para fazer a auditoria. A gente vai ver mais para frente que ele já tem recursos já relacionado a alguns frameworks como o SOC, PCI, já está nativo. E também um recurso bem legal que eu não me recordo se tinha no SSEC, que é a questão da gestão de vulnerabilidade. Como você tem um agente instalado no servidor ou no endpoint, ele consegue coletar algumas informações, como além dos logs, além do monitoramento que ele já tem nativo, você consegue também fazer um inventário de software. E junto com o inventário de software, você consegue saber quais softwares estão vulneráveis. Então você consegue chegar no nível de tipo assim, tem um Firefox instalado no servidor em uma determinada versão que essa versão está vulnerável. E além disso, você tem a questão do syscontrol, o sysbenchmark, que já está instalado, que é questão de hardening. Você consegue saber o quão seguro está o endpoint que está instalado através do sysbenchmark, né? Para quem não conhece o projeto syscontrol, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, é bem interessante para quem precisa implementar a segurança em uma empresa e não sabe por onde começar, não tem nenhum direcionador, não sabe o que priorizar. O syscontrol ele pode te dar um norte, uma direção, me ajudou bastante quando eu estava no começo da minha carreira. Além dessa função, como eu falei, você consegue fazer o gerenciamento de conformidade na própria ferramenta. Alguns frameworks que já tá homologado, já está funcionando, é o GDPR, o PCI, o HIPAA e o Azul, ele permite que você faça integrações com outras ferramentas, né? Com o próprio Elastic Stack, com o próprio Splunk, você pode configurar pipelines para ele enviar os dados para o Grafana, ou o Grafana consumir da base de dados do Azul. Ele permite que você faça diversas integrações. No futuro, a gente vai fazer integração com Soar. Você pode criar sua própria integração. Existe um montão de integração com Gira, integração com Slack, integração com MISP. Tem uma infinidade de integrações que a gente consegue fazer e desenvolver. E além disso, uma das funcionalidades que eu mais gosto é a questão da resposta a incidente. Então, já que a gente já tem o log, já que a gente já tem a correlação, por que não responder a um incidente utilizando essa ferramenta? O Azul ele tende a ser bem poderoso. E por que que tem muita gente falando dessa ferramenta, e onde que eles estão utilizando e como eu posso usufruir dessa ferramenta, né? Então, basicamente, você pode utilizar o Azul para fazer o monitoramento em tempo real dos eventos que estão acontecendo e identificar possíveis ataques que estão ocorrendo no seu ambiente ou possíveis brechas de segurança, né? Como ele tem a questão de gestão de vulnerabilidades, também pode utilizar ele para isso. Para o gerenciamento de patch e vulnerabilidades, estão utilizando bastante. E para a questão de conformidade, né? Para quem tem auditoria e precisa passar e precisa de alguma ferramenta para evidenciar que você está compliance ou alguma forma de você ter um relatório de controle, você consegue utilizar o Azul para fazer isso.
E aí, no próximo vídeo, a gente vai fazer a instalação do Azul em um ambiente de laboratório aí pra gente explorar um pouco mais essa ferramenta.